paz e a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Muito feliz de você estar aqui. Glória a Deus. E, sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter em mente é o seguinte: existe uma guerra real, fato, visível, palpável acontecendo. Mas existe uma outra guerra, invisível, que é mais importante do que essa visível, que também está acontecendo. E eu e você não podemos perder essa invisível. E qual é essa guerra invisível? É o diabo entrando na vida das pessoas, dos crentes principalmente, e deixando eles desanimados, com dúvida, e esfriando o amor, esfriando o mover de Deus, e as pessoas aos poucos, sem perceber, vai deixando que uma fortaleza se estabeleça na sua cabeça, entendendo que do jeito que está, pode continuar. Você pode ficar na sua casa, você não precisa estar tão efusivo no espírito e tudo, e isso vai te esfriando. E aí, daí a pouco, quando você vê alguém fluindo no espírito, você já vai começar a pensar que é exagero dessa pessoa. A hora que você pensar que alguém louvando, adorando, ministrando da parte de Deus é um exagero, significa que você está perdendo a guerra. A hora que você pensar, meu Deus do céu, eu estou vendo alguém ali fluindo, eu não estou, eu preciso, isso significa que você está na guerra e você está vencendo. Amém? Amém? Então nós precisamos nos esforçar, precisamos nos treinar, preparar. Eu tento ajudar os irmãos todos os dias, estou fazendo isso, orando todos os dias ao meio-dia, para que você não fique enferrujado, para que você realmente atue, para que o seu espírito trabalhe, que a sua alma seja desenvolvida à imagem e semelhança do Senhor. Temos o culto no discipulado, o pastor Aloysio todos os dias às 20 horas também está ministrando a palavra de Deus para ela entrar, transformar a sua vida. Nós temos nossos cursos, temos acesso, temos agora o culto presencial, ainda com todas essas restrições, mas isso é para não permitir você ficar parado e por inanição morrer. Essa é a guerra invisível. Nós estamos de olho na praga, nós estamos de olho às vezes no trabalho, na empresa, esperando uma vacina, alguma coisa assim. Mas o diabo está trabalhando, como diz lá em Goiás, comendo mingau pela beirada. E você não pode aceitar isso em nome de Jesus, amém? Amém? Quantos estão comigo para enfrentar o diabo? Dão glória a Deus. Amém. Então fica de pé aí, vamos dar uma aquecida no seu espírito agora. Eu sei que nem todos aqui me acompanham meio-dia orando, então você vai orar comigo agora. E nós vamos orar primeiro por enfermidade. Ou melhor, vamos mudar, né? Vamos orar por saúde. Vamos clamar por saúde. Orar por enfermidade é terrível, né? Então vamos orar por saúde. Eu quero que você que está aqui, você que está me vendo, você que está me ouvindo, entenda: enfermidade é do inferno. Deus não manda enfermidade para ninguém. Não existe, Deus não faz isso com ninguém. Isso é do inferno. E mais, elas são ilegítimas. Ilegítimas. Por que são ilegítimas? Porque lá na cruz Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Agora, aí dá para você ver a insistência do inferno em termos de desprezar o sacrifício de Jesus. Mas quem é que tem que lembrar o inferno do sacrifício de Jesus? Eu e você. Nós temos que chegar no ouvido do diabo e falar assim: você é derrotado, diabo. Você sai. A Bíblia fala: resista, que ele vai fugir. Por quê? Ele sabe que ele já foi derrotado. Então as enfermidades ficaram na cruz. Mas por que é que nós ficamos enfermos? Isso é uma guerra espiritual. Lembra, está escrito na Bíblia. A Marta manda uma mensagem para Jesus: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Então, Jesus ama Lázaro. Lázaro é um discípulo de Jesus, mas ficou doente. O que Jesus falou? Vou lá libertar ele, vou lá curá-lo, vou lá resolver esse problema. Então o Senhor resolve. Mas nós sabemos que isso faz parte da guerra, mas nós temos que enfrentar isso. Enfrentar, e à medida que você vai enfrentando, isso vai aumentando a sua fé, você vai vendo os milagres, vai vendo o que está acontecendo, você vai liberando poder, e você mesmo vai sendo transformado, cheio do Senhor, a sua fé vai aumentando, e é isso que você precisa para vencer, amém?
E isso vence essa guerra invisível. Porque você não fica quieto, você não fica parado, você desenvolve, você ministra, os dons vêm, o fluir vem, a presença vem, e aí as coisas acontecem. Amém? Então nós vamos orar agora contra a enfermidade e ministrando a saúde. Não só contra essa praga, qualquer doença é ilegítima. Você pode chegar no ouvido da doença e falar: sai, doença! Jesus já te venceu. Jesus já te destruiu, e é através da fé, a saúde vem e a enfermidade vai embora, amém? Então vamos orar agora. Você deve conhecer alguém que talvez esteja enfermo, talvez até alguém parente seu, um conhecido seu, e aí você vai ministrar, você vai falar o nome dessas pessoas, e vai falando, eu ministro a vida, Se você sabe a enfermidade, fala: sai enfermidade, sai, em nome de Jesus, tem demônio no meio disso, sai logo em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor todas as pessoas que foram acometidas de enfermidade, e proclamamos a vida, a saúde, em o nome de Jesus. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba o poder de Deus, agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra, caia por terra, caia por terra, caia por terra, em nome de Jesus. Sai espírito de enfermidade, sai espírito de morte, em nome de Jesus. Sai, 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 em nome de Jesus. Toda a praga do inferno está aniquilada agora, sai desse corpo, sai desse corpo, sai desse corpo, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Receba a vida, receba a vida, receba a saúde, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nós proclamamos a saúde de Jesus Cristo. Receba, 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 receba a saúde, em nome de Jesus. Nós como igreja te abençoamos, 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 abençoamos todos aqueles que estão enfermos, sejam nos hospitais, sejam nas casas. Receba a bênção, receba a bênção, receba a bênção do Senhor, receba a alegria, receba a força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Restaura, restaura o ânimo, ó Deus, restaura o ânimo, restaura o ânimo, restaura o ânimo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando você começa a orar pelas pessoas e Deus vai fazendo, a sua fé aumenta muito. Você começa a fluir, você está vendo o poder de Deus. Se você acordar desanimado, procure alguém para você orar. Libera o poder, ora, o desânimo sai instantaneamente da sua vida. Porque nada pode resistir ao poder de Deus. Quando o poder de Deus começa a fluir, resolveu o problema, amém? Vamos orar agora. Eu sei que existe muita confusão hoje, e nós precisamos de uma direção do Espírito Santo. Muitas empresas foram fechadas, muitos negócios foram fechados, muitos às vezes perderam o emprego, está lá sem saber o que fazer. Outros estão casados, e a quarentena mostrou que o casamento é um problema, e nem sabe o que fazer. Outros estão olhando para os filhos e falando: não sabia que meus filhos eram desse jeito. Mas agora, vivendo com eles dentro de casa 24 horas, descobriu que os filhos não são florzinhas de Jesus, né? Então o negócio está feio, e você não sabe o que fazer. Às vezes está na célula, então tem pessoas que estão longe, ou está fazendo a célula e a coisa não flui, não sabe o que fazer. Sabe, nós não sabemos o que fazer, mas eu quero te falar que Deus sabe. Deus sabe. Então vamos buscar de Deus a direção. Fala: Deus, o que eu tenho que fazer nisso? Porque nós temos direção na palavra de Deus, mas não temos direção na palavra de Deus sobre a sua empresa. Especificamente o seu trabalho ali, naquele momento, naquela hora. Isso nós não temos, mas Deus tem. E Deus ama falar com seus filhos. Ele ama dar a direção dele. Então vamos clamar agora por direção. Seja a direção que você precisar. Às vezes você é um pastor, às vezes você é um líder de célula, às vezes você é simplesmente alguém que tem uma família para cuidar e não sabe. Você tem o seu trabalho, tem sua empresa, tem seu negócio. O que fazer? Às vezes você está lá parado, falando: qual é o meu próximo passo? Me parece que daqui a 15 dias essa cidade começa a sair da quarentena e voltando aos seus trabalhos normais. Mas não tem mais normal. Como que vai ser? Aí você precisa
ter uma direção divina. Amém? E Deus vai dar isso para você agora. Então, se você está muito claro, eu sei o que eu tenho que fazer, é isso mesmo e tudo, ótimo. Ore por quem não tem isso. Mas se você não tem, ora que o Senhor vai te dar agora essa direção. Amém? Vamos orar então. Pai de amor, em nome do Senhor Jesus, clamamos por direção divina, a tua boa, a tua agradável, a tua perfeita vontade. Vem agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toda confusão do inferno caia por terra em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda nuvem, toda poeira que está tirando a visibilidade, a visão da tua igreja, caia por terra agora em nome de Jesus. Brilha sol da justiça. Venha a vontade do Senhor, venha a revelação divina. Vem agora, vem agora, vem agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a vontade do Senhor, receba a direção do Senhor, receba, agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Receba, bem vontade divina. Venha, Senhor, abra os olhos da tua igreja, abra os olhos dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua igreja com a direção do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar agora por provisão. Os irmãos sabem que há uma ligação, assim, uma conexão entre você contribuir e provisão. Mas Deus provê a sua vida. A despensa celestial, irmãos, ela não tem fim, seja para o que for. E a Bíblia chama você e eu de dispenseiros de Deus. O que é um dispenseiro de Deus? É aquele que entra na despensa, pega as coisas da despensa e oferece, usa, supre as suas necessidades e abençoa outros. Isso é o dispenseiro. Fala para o seu irmão aí, você é um dispenseiro. Fala para o outro lado, você é um dispenseiro. O dispenseiro entra na despensa, supre e distribui. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós precisamos ser supridos. E quando eu falo supridos, eu não estou falando só de coisas materiais. Às vezes você precisa de paz, às vezes você precisa de direção, você precisa de ânimo. Seja o que for que você precisar, a despensa de Deus tem. A despensa de Deus está a seu favor. Então nós precisamos disso. Se você está bem na foto, fala, pastor, eu estou cheio, eu estou fluindo. Então, deixa eu te falar algo. Para que, sabe, existe essa conexão entre dar e receber. Deus ensina a gente a dar. Na verdade, Jesus ensinou, Paulo disse isso, que é melhor dar do que receber. Por quê? Quando você dá, existe um poder, um princípio espiritual, né, no reino de Deus, que você recebe 5 vezes mais. Olha o que Jesus fala: dai e dar-se-vos-á. E ele começa, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se vos darão também. É 5 vezes mais. Isso é um princípio espiritual. Então deixa eu te fazer uma sugestão aqui, para você que está aqui, para você que está me vendo e ouvindo aí online. Procura alguém que está precisando, que tem mais necessidade do que você. Compartilhe do que você tem com eles. Sabe, procura pessoas para você dar uma cesta básica. Tem gente passando necessidade de boca. Tem gente, às vezes, que não tem dinheiro para pagar uma água, uma luz. Às vezes na casa tem criança e tudo, precisa daquilo, não tem. E você tem condições de ajudar. Então procure alguém próximo, alguém que você conhece, ou alguém que não seja próximo, mas que alguém falou, olha, o fulano está precisando, está passando necessidade. Distribua o que você tem, compartilhe, porque ao dar, primeiro você está sendo um cristão, está tendo compaixão por vidas, isso é da natureza do cristão. Mas tem uma bênção que retorna, Nessas orações, uma irmã mandou depois um testemunho para mim, falando, pastor, muita necessidade, e eu estou sobrevivendo de cesta básica. E eu recebi 3 cestas básicas, falei, nossa, glória a Deus, agora eu estou suprida por um bom tempo. Mas aí, ela conheceu uma pessoa que não tinha nenhuma. E aí ela pensou assim, bom, se eu der a cesta básica para ela, eu estou vivendo de cesta básica, eu recebi, e agora? O que eu faço? Eu dou para ela e aí eu vou receber mais ou não?
Ela ficou pensando, falou, mas eu recebi, Deus me abençoou, eu vou abençoar e Deus vai cuidar de mim. E aí ela repartiu a cesta básica dela. O que aconteceu? Acabou a dela. E aí ela ficou, e agora? Não chegava a cesta básica. E ela foi orar. Irmãos, ela recebeu não sei quantas cestas básicas. Sei que a despensa dela está cheia para quase um ano. Então assim, Deus abençoou a mulher e eu fiquei pensando, essa mulher, ela não deu assim daquilo que estava sobrando, foi da poupança, não. Ela deu daquilo que ela ia comer, para sustentar a sua família. Eu ouvi aquilo e falei, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Essa mulher que devia estar orando aqui, não é eu não. Porque ela tem a prática. Ela está ali funcionando. O Espírito Santo está movendo. Ela é a viúva pobre, que pegou o que tinha e deu. Jesus falou, essa sim é uma oferta. Essa aí é abençoada. Sabe, então, nós vamos orar por provisão. Você está pensando em você, amém. Você está pensando em pessoas que você conhece, amém. Mas seja generoso, porque segundo o apóstolo Paulo, a provisão é para toda generosidade. Não é só para o desfrute, é para toda generosidade. Amém? Então vamos fazer como o Senhor. Primeiro nós vamos desfrutar e depois nós vamos ofertar. Vamos abençoar pessoas. Então procure alguém para ajudar. Ponha isso como alvo. Eu vou ajudar alguém. Eu tenho o suficiente para mim e eu ainda vou abençoar alguém. Abençoa uma semana, outra semana e tudo. Passa todo esse tempo fazendo isso e torne isso uma prática na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar por provisão. Senhor, nós estamos aqui em Teu nome. Somos dispenseiros da dispensa celestial, a dispensa que não tem fim, a dispensa que não tem falta, a dispensa que tem tudo que nós precisamos. Por isso, Senhor, nós abrimos a porta dessa dispensa e liberamos a provisão divina, em nome do Senhor Jesus, para as nossas vidas, para a vida das pessoas, para a tua igreja. Receba a provisão divina, receba a provisão divina, em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, enche as mãos de todo aquele que crê, de todo aquele que confia, de todo aquele que tem fé no Senhor, de todo aquele que é vinculado e aliançado com o Senhor. Supra, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, receba a provisão divina, agora, em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém, irmãos? Quem está aí mais aquecido, dá um glória a Deus. Agora você pode ouvir a palavra de Deus, senta aí um pouco, que eu quero compartilhar algo com você. Irmãos, amanhã às 18 horas, você viu aí, passou meio rápido o aviso, mas deixa eu insistir nele. A minha esposa, umas 3 semanas atrás, fez algumas lives falando de casamento, do papel da mulher, deu muitos exemplos da própria vida dela. E isso gerou uma bênção e uma crise e para algumas mulheres, um desequilíbrio. Porque falou, mas é só a mulher? Como que é isso? Só a mulher que faz? Não é só a mulher, porque ela é mulher, ela está falando do papel dela. E aí, depois de milhares de cartinhas e pedidos, então eu vou falar sobre o papel do homem. Então, vou ministrar sobre o homem e o casamento. Com certeza absoluta, casamento é algo de Deus, você sabe disso. Mas com certeza absoluta, você vê que muitos estão sofrendo dentro de um casamento. E vou te falar, está sofrendo desnecessariamente. Sabe, quando você sofre por um motivo assim que não tem como, tudo bem. Mas quando você sofre sem precisar, meu Deus, nós não somos masoquistas. Não faz parte do reino de Deus você sofrer sem necessidade. Entendeu? Se for necessário sofrer, que assim seja. Mas o casamento não é para você sofrer. E se você entender o que é o casamento, eu vou te falar algo. Ainda que foi uma benção as lives que a minha esposa fez com as mulheres, mas a responsabilidade no casamento é do homem. É do homem. Então eu vou ministrar amanhã então às 18 horas, eu espero que todos os homens estejam me ouvindo, 18 horas.
Vou ministrar, vou falar, acho que vão ser 3 segundas-feiras, né, às 18 horas, para ministrar para você. E você, irmã, se quiser ouvir, para depois você lembrar seu marido, falar, peraí, eu ouvi alguma coisa ali que não é bem o que você está fazendo, não. Você também pode ouvir, porque aí você ajuda ele, quando ele esquecer do que eu falei, você lembra ele, fala, ó, amém? Então amanhã às 18 horas, será no Instagram, PR Felipe R. Silva, que por casualidade é meu filho. Então PR Felipe R. Silva é o Instagram que eu vou estar ministrando. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas. Sabe, irmãos, tem um irmão lá em Campina Grande, na Paraíba, chamado Alexandre. Ele me abençoa muito. E ele compartilha algumas coisas comigo. E o que eu vou falar com você aqui, ele compartilhou comigo. E eu falei, não, isso é muito benção, eu quero compartilhar com a igreja. Então está lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Fala para o seu irmão, não chores. Fala para o do outro lado, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Sabe, irmãos, então esse texto aqui, ele é muito bom, porque eu acho que ele é hiper, super atual. Tem tudo a ver com o que eu e você estamos passando hoje. E o texto deixa claro aqui que há duas multidões aqui. Uma que ia seguindo Jesus e outra que se encontrou com Jesus. As duas se encontraram. Então vamos falar primeiro dessa multidão que Jesus encontrou. Essa multidão, pelo que nós lemos aqui, é uma multidão. Irmão, deixa eu fazer um parêntese aqui. Sabe, quando você ouve a palavra, quando você adora a Deus, quando você vai orar, sabe, quando você entra naquilo que você está fazendo, o seu corpo se posiciona segundo o que você está fazendo. Então você é intenso e tudo. Sabe, nunca participa de nada diante do Senhor, assim, só por fazer. O que é o culto aqui de manhã? Olha o nome, culto. Culto a quem? A Deus. A Deus. Então deixa eu te falar algo. Você não veio aqui para aprender algo, você veio aqui para cultuar a Deus. Entendeu? Tem uma diferença grande. Eu vou lá para aprender, significa que você é o centro. Eu vou lá cultuar a Deus, significa que o Senhor é o centro. Então você que está aí me vendo e ouvindo, então veja, isso é um culto a Deus. Então não é você o centro, é Jesus o centro. Nunca esqueça disso. E como Jesus é o centro, então você precisa fazer algo que o Senhor esteja vendo e percebendo em você. Então, eu fico olhando aqui, eu vejo essa irmã aqui, que está aqui fazendo esses, como que é? Libras, né? Mas esses gestos e tudo para as pessoas que não conseguem ouvir. E aí, eu às vezes estou no louvor, eu não sei se eu louvo a Deus ou se eu fico olhando para ela, sabe por quê? Porque olhando para ela, eu me sinto ministrado, porque depois eu tinha perguntado para ela, porque eu falei, não é só fazer os sinais? Ela falou, não, os sinais têm que vir acompanhado de expressões. Sem as expressões, não funciona muito bem o sinal. Eu posso ter falado besteira, mas foi isso que eu entendi. Então veja, aí olha para ela quando ela está louvando a Deus, que você vai ver, é o que eu e você temos que fazer. Tira os sinais ali, mas o envolvimento. Sabe, as expressões, o rosto, olha, dando tudo. Eu falei, nossa, eu preciso aprender com ela a louvar a Deus. Talvez não vou conseguir aprender as libras, mas pelo menos a intensidade eu preciso estar junto. Sabe, então, eu não quero que você fique olhando para ela agora não, porque agora você tem que olhar para mim.
Mas na hora do louvor você pode olhar, na hora da oração você pode olhar, para você pelo menos falar, é assim, é assim. Então você precisa envolver. Então veja, o culto aqui é a Deus. Então ouça essa palavra para você glorificar o nome de Jesus. Agora, quando você glorifica Jesus, você cresce, você aprende, você é transformado. Né? A Bíblia fala que nós somos transformados à medida que contemplamos o Senhor. Quando você contempla o Senhor, quando você está adorando o Senhor. Quando você presta um culto ao Senhor. Aí você está olhando para Ele. E aí você cresce, aí você é transformado, aí o poder manifesta e tudo. Se você sentar aí como ouvinte para aprender algo, vai aprender, glória a Deus. Mas isso fica aquém daquilo que o momento se destina, que é cultuar ao Senhor. Amém? Amém? Então veja, então tinha aqui essa multidão. Jesus encontrou essa multidão. E essa multidão, ela tem várias características. Primeira coisa, ali era uma multidão, era uma caravana da morte. O que eles estavam acompanhando? Um enterro. Irmãos, e a tragédia ali era grande. Primeiro era uma viúva, ela já tinha tido uma tragédia antes. O marido dela morreu. Os irmãos sabem, naquele tempo, uma mulher que não tinha pai, ou não tinha marido, ou não tinha um filho para cuidar dela, ela não tinha o que fazer. A maioria se transformava, às vezes, em prostitutas para conseguir viver, porque não tinha nada que ela pudesse fazer. Era desconsiderada, graças a Deus o tempo mudou, mas assim era. Mas isso aponta, isso é um símbolo de algo que acontece em todos os tempos nas nossas vidas. Então veja, aquela mulher já tinha uma vida problemática, ela era viúva. Mas agora aconteceu uma tragédia pior. Ela tinha um filho, era a esperança daquela mulher, era o lugar que ela estava depositando seus sonhos, é onde ela esperava que poderia ser suprida, que ela poderia ser respeitada, ela ia ter um legado, esse menino ia crescer, ele ia casar, ela ia ter uma posteridade, mas agora morreu o filho único, não foi um dos filhos. Perdeu um filho já é uma tragédia, mas perdeu o único filho que tem, depois de perder o marido. Imagina a tragédia daquela mulher. Então, ou seja, aquela era uma caravana que não estava só enterrando uma criança, estava enterrando um sonho. Um sonho. Era a caravana dos enterradores de sonhos. Era a caravana que carregava o quê? A morte. Era a caravana que não tinha poder algum. Era a caravana que entendeu que dinheiro, que conhecimento não tem como resolver determinados problemas. Porque como que ressuscita aquele jovem? O que é que podia ter feito para ele não morrer? Como que é que agora vai resolver a dor daquela mulher? Dinheiro não resolve, conhecimento não resolve, não tem nada que resolve. Então, ali é uma caravana da tristeza, é uma caravana da coisa ruim, é uma caravana dos desesperados, dos desanimados, dos medrosos. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam ali acompanhando aquele enterro, eles estavam olhando aquela criança morta, estavam olhando aquela mulher desesperada e pensando, amanhã isso pode acontecer comigo. Amanhã o meu filho pode morrer. Amanhã meu marido pode morrer. E eu não como que é que eu posso resolver o problema? Não tem. Então, veja, aquela tragédia uniu aquelas pessoas. Mas uniu no pior que pode ter uma unidade. Porque uniu só para chorar, só para lamentar, porque não tinha jeito de resolver o problema. Então aquela era uma caravana sem esperança. Uma caravana que não tinha o que fazer. Ali era uma caravana que estava demonstrando o quanto o ser humano é pobre. O quanto o ser humano não tem poder. O quanto o pecado e o diabo têm escravizado o ser humano. Agora imagina, todo mundo ali, a cidade inteira estava junto com aquela mulher. Mas não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Não tinha jeito de resolver o problema. A única coisa que eles podiam fazer era o quê? Chorar, lamentar, somente isso. Não tinha mais o que fazer, e cada um a seu tempo esperar a sua própria tragédia. Então lá na cidade, alguém podia ir lá e falar, bom, a tragédia aconteceu com a mulher já é viúva, meu Deus do céu, agora perdeu o filho, o que vai ser dessa mulher? Aí o outro podia estar olhando e falar assim, bom, se isso aconteceu com ela, e a minha loja ali? A minha loja pode fechar também. E eu não vou poder resolver o problema. Eu posso perder meu emprego, mas eu também não vou poder resolver meu problema. Não, eu posso ficar doente. E se não tiver um respirador para mim, como que eu vou fazer? Vou morrer também? Então veja, é uma caravana que é alimentada pelo medo.
Pelo medo não tem o que fazer, não tem o que ser feito. É aguardar a próxima tragédia. Essa era a caravana que Jesus encontrou. Essa era a multidão que estava saindo de Naim. Irmãos, Naim significa formosura. Formosura. Não parece um paradoxo? Da cidade de Naim saiu uma caravana assim? Mas eu vou te falar. Era uma cidade que não tinha Deus, que não tinha conhecido Jesus. Então, veja, a formosura que o mundo mostra, a aparência que o mundo cultiva, só sai dela, a realidade dela é morte. Morte. Aquela cidade não tinha jeito de produzir vida. Não tinha. Agora era um exemplo claro. O menino morreu. Olha, qualquer um podia ter morrido, mas logo esse menino morreu. E o que a cidade formosa podia fazer? Nada. Rigorosamente nada. Vou falar algo para você. A Bíblia fala: não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque você sabe, nós cristãos não amamos o mundo, mas as coisas que há no mundo nós amamos muito. A gente não ama o mundo, mas ama o carro. A gente não ama o mundo, mas ama a casa. Nós não amamos o mundo, mas amamos as viagens. Nós não amamos o mundo, mas amamos as roupas. Nós não amamos o mundo, mas amamos um bom plano de saúde. Então, veja, mas o que é que essa palavra, que esse acontecimento mostra? É tudo formoso, é tudo bonito, mas isso produz o quê? Morte. Morte. O apóstolo João diz: aquele que ama o mundo ou as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Deus é vida. O mundo não tem jeito de produzir vida, só produz morte. Morte. Essa era a caravana, uma delas. Mas tinha uma outra caravana. A caravana que estava chegando na cidade. E quem é que estava conduzindo essa caravana? Jesus Cristo, a vida. E junto com ele estava o quê? Os seus discípulos. Mas e uma multidão também. Agora essa caravana que estava chegando era uma caravana completamente diferente da que estava saindo da cidade. Uma estava saindo e a outra estava chegando. E essa caravana de Jesus era a caravana da vida. O povo estava glorificando a Deus. O povo estava animado, porque os milagres estavam acontecendo. Você vê que o texto começa, no dia subsequente, Jesus tinha feito muitos milagres antes, e uma multidão ali, os discípulos ali, e eles estavam o quê? Era a caravana da esperança, era a multidão da fé, da vida. Por quê? Eles estavam vendo os milagres acontecendo, o poder manifestando, e aí eles olhavam isso, e aquelas pessoas que tinham tragédias, elas se animavam porque sabiam o quê? Que Jesus ia resolver a tragédia. Que Jesus tem poder para resolver a tragédia. Então os que estavam ali, eles não estavam reunidos e unidos pela fraqueza. Eles estavam unidos e reunidos pela vida, pelo poder de Deus. E era uma caravana alegre. Porque se um tinha uma fraqueza, fala: não, nós estamos com Jesus, o milagre vai acontecer, você vai superar, você vai ser fortalecido, você vai vencer, você vai conquistar. Essa era a caravana que estava junto com Jesus. Era aquela caravana que estava não enterrando os sonhos, mas desenterrando os sonhos. Quem entrava nessa caravana da vida, ela despertava todos os seus sonhos. Sabe por quê? O poder de Deus estava ali presente, a vida estava ali presente, a unção estava presente. Jesus estava conduzindo aquela caravana, aquela multidão. E quem anda com Jesus e quem Jesus está à frente, anda na fé, anda na vida, anda na esperança, anda na alegria. Ele não tem medo de enfrentar qualquer tragédia. Sabe por quê? Porque o Senhor resolve qualquer tragédia. Essa multidão era o oposto da outra. A outra era a multidão da morte, essa era a multidão da vida. Essa era a multidão da alegria, a outra era da tristeza. A outra é sem rumo, essa não tem rumo, está seguindo Jesus. Jesus está ali na frente, está andando, os discípulos logo atrás, a multidão atrás, e todo mundo acompanhando e sabendo. Pode até não saber para onde está indo, mas tem certeza que está seguindo Jesus. Bom, e aí o que acontece? O encontro das duas multidões. Então, bem, a multidão da morte, com aqueles cânticos fúnebres, com aquelas notícias de recorde de mortes, com aquelas notícias assim: você está com um problema de saúde, mas tem um problema maior ainda financeiro te aguardando. Seu emprego já era, sua empresa vai fechar, você não tem solução. Essa era a multidão que estava
vindo, saindo da cidade, formosura, estava saindo ali. E a outra vem, todo mundo animado, todo mundo bem disposto, Jesus na frente. E aí se encontram. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí Jesus olha para aquela multidão. E o que a Bíblia diz? Jesus se compadeceu. Compadeceu de quem? Da mulher que naquele momento estava passando por uma tragédia imensurável. Imensurável. E os outros ali juntos com ela, sem saber o que fazer, estava só chorando junto, que é a única coisa que podia fazer. Jesus olha e se compadeceu. Ou seja, irmãos, quem faz parte da caravana, da multidão da vida, sempre se compadece da multidão da morte. Sempre se compadece da multidão do medo, da preocupação. Quem tem fé, ele olha, ele se compadece. Não é que ele vai confrontar, que ele vai brigar e vai desqualificar a multidão, não. Ele se compadece porque ele está vivendo uma situação infinitamente superior. Ele está em paz, ele está descansado. Deus está fazendo os milagres, as coisas estão acontecendo na vida dele. Ele tem certeza da salvação, ele tem certeza de eternidade. Ele sabe que Deus o usa, ele sabe que Deus provê, ele sabe que Deus faz. Ele está em paz. E aí ele fica preocupado com o outro que está angustiado, que está triste, que não tem direção, que não tem rumo. Todo mundo que faz parte da multidão da vida vai se compadecer de quem faz parte da multidão da morte. E aí Jesus para e fala o que para a mulher? Não chora, porque o choro faz parte daquele que não conhece o reino de Deus. Porque o reino de Deus não há lágrima. Você já leu sobre o reino de Deus? Não há lágrima. Só pastor, então tem alguma coisa errada, porque eu sou crente, eu choro pra caramba. Sim, isso é um fato. Mas Jesus ali está representando toda aquela vida que eu e você estamos caminhando na direção dela. Então, choro faz parte, mas não para permanecer no choro sempre. O choro é só até você ver o poder de Deus agindo, porque isso glorifica o Senhor e te anima e você cresce. Mas eles lá estavam chorando sem solução. Não tem fim aquele choro. Você imagina como seria a vida daquela mulher a partir dali. Não tinha fim o choro. E aí Jesus fala, não chore. Eu vou resolver seu problema. E vou resolver agora. Aí está de um lado a multidão do medo, da morte, do sonho enterrado, olhando e falando, o que esse homem vai fazer? Já não basta o sofrimento da mulher. Ele vai gerar agora uma esperança falsa na vida dela. Para que parar? Vamos enterrar logo, para virar a página e essa mulher viver. Essa era a multidão da morte. E a multidão da vida está falando, agora o poder vai manifestar, agora Deus vai ser glorificado, agora a vida vai tragar a morte. Duas multidões. E aí Jesus toca no menino, o menino senta, fala, levanta. E o menino levanta, sai conversando e tudo, e aí olha o que acontece. Irmãos, quando a multidão da vida encontra a multidão da morte, o que deve acontecer é o que aconteceu aqui. A multidão da morte foi tragada pela multidão da vida. Ela foi completamente transformada. O povo que não conseguia entender o poder de Deus, não conhecia o amor de Deus, não conhecia a vida, aqueles que tinham enterrado seus sonhos e tudo, agora mudou completamente, instantaneamente. Não foi no dia seguinte, foi na hora. A hora que eles viram a criança sendo levantada, falando, saindo do caixão, todo mundo começou a glorificar a Deus. E aí o que aconteceu? A multidão da morte sumiu, desapareceu. Agora a multidão da morte se tornou também multidão da vida. Ou seja, o reino de Deus prevaleceu contra o inferno. O reino de Deus tragou o inferno. As portas do inferno não prevaleceram. O Senhor veio, entrou e dominou. E a situação mudou. Agora se tornou uma só multidão. A multidão da alegria. A multidão da vida. A multidão da esperança. Foi o que aconteceu aqui. Agora imagina, nós estamos passando por algo muito parecido hoje. Tem nós aqui que somos a multidão da vida, glória a Deus. Mas tem uma multidão da morte aí fora. Todo mundo falando em morte. Todo mundo falando que está sendo destruído. Eu fico impressionado das notícias.
É um negócio assim tão demoníaco, depois que você começa... Porque é o seguinte, você como crente, você precisa aprender a ler as digitais do reino de Deus, e você precisa ver também as digitais do reino do inferno. Você precisa, isso chama-se discernimento de espíritos, é um dom, que você olha e fala, isso aqui é Deus, não, isso aqui é inferno. Então quando eu ouço certas coisas, eu falo, meu Deus do céu, como o diabo está livre e solto nesse país. Fazendo e ministrando a morte todo dia, e o pior de tudo é que tem gente apoiando isso, apoiando, e a multidão da morte vai aumentando. É impressionante, com 45 milhões de crentes nesse país, a multidão da morte está aumentando. Então o que acontece? O povo vem e fala, está morrendo todo mundo, não sei mais o que, faz quarentena, fecha tudo. Eu não sou contra a quarentena não, deixa claro aí para ninguém, crente sair da cadeira aí e já parar de me ouvir. Sou contra não. Mas aí tá bom, já se fechou tudo, o que vai acontecer? Nós vamos ter um problema econômico. Aí depois já fala, agora está tendo problema econômico e ninguém está fazendo nada. Mas vai fazer o quê? Mandou fechar tudo? Então vai ter, escolhe, um ou outro. Então veja bem, aí começa a falar, não, agora as empresas estão fechando, as pequenas empresas já eram, não sei mais o que, 4 milhões e tantos de desempregados, a mais do que os 11 milhões, 12 milhões que já tinha, então vai falando, aí faz um recorde, o Brasil agora passou o país tal, depois passou o outro, deixou o outro lá atrás, agora ele já está brigando, é para estar na frente das mortes. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Eu quero lá saber se o Brasil morreu mais gente do que não sei aonde. Eu quero saber dos que estão vivendo. Eu quero saber destruir essa praga, seja pela ciência, seja pelo poder de Deus, seja pelo que for. Isso precisa ser destruído. Agora vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando, colocando medo. A multidão da morte vai aumentando. Bom, isso é o trabalho do diabo. Isso é o trabalho do diabo. E pelo jeito vai bem. Agora o problema é, e eu e você, fazemos parte de qual multidão? Sabe por quê? Nós precisamos escolher qual multidão nós fazemos parte. Sabe por quê? A multidão da vida traga a outra. A multidão da vida ministra sobre a outra. A multidão da vida transforma a outra. Eu louvo a Deus você estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas eu sei que mais pessoas também poderiam estar aqui. Mas elas estão em dúvida em qual multidão que elas estão participando. Alguém que está me ouvindo vai falar, estou falando para você não. Não estou falando para você que está me ouvindo aí, porque tem gente que está proibido vir aqui. Está proibido, não pode estar. Mas tem outros não, que poderiam estar. E aí a pessoa está em dúvida. Eu quero te falar, não tenha dúvida, você faz parte da multidão da vida. O líder dessa multidão chama-se Jesus Cristo justo. Essa é a minha multidão e é a sua. Então hoje eu e você temos que escolher qual multidão que nós vamos fazer parte e devemos tomar a nossa identidade. Jesus não tinha dúvida da sua identidade. Ele chegou e mandou parar o caixão, falou, para aí o enterro, abre esse caixão, levanta menino. Ele não tinha dúvida nenhuma para falar, sabe por quê? Ele sabia que ele é a vida. Não é só a vida, ele é a vida abundante. Vida abundante. Ele sabia disso e ele fez o quê? Liberou a sua identidade, liberou a sua vida, liberou o seu poder. É isso que eu e você vamos fazer nesses dias em nome de Jesus. Só que antes eu preciso, e você precisa, decidir o lado da multidão. Vou te falar, se você está me ouvindo, e se você que está me vendo, está aí em dúvida, eu quero te falar, eu faço parte da multidão da vida e vou ministrar a vida para você agora. E aí você vai glorificar a Deus aí onde você está. Sabe? Porque essa é a vida, essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. E nesses dias, mais do que nunca, essa multidão da vida precisa agir. Essa caravana precisa andar, ela precisa crescer, ela precisa enfrentar o diabo, enfrentar os enterros que tem por aí, e eu não estou falando de coisa literal, enfrentar a morte que o diabo está produzindo nesse país. Está produzindo nas famílias, está produzindo dentro das casas. Nós precisamos enfrentar isso. E quando eu digo enfrentar isso, não estou falando para você sair por aí fora da quarentena, não. Estou falando para você se posicionar em pé, para você fluir no Espírito Santo, para você enfrentar e chegar para a multidão da morte e falar, tem vida. Você está enterrando seus sonhos, eu estou aqui para desenterrá-los. Você perdeu a esperança, eu estou aqui para trazer a esperança para você. Sabe por quê? Eu sirvo a Jesus Cristo justo e você vai receber o poder de Deus. Você vai receber a vida do Senhor.
Então veja, tem uma guerra aí fora de duas multidões. Mas sabe onde é que eu e você temos que vencer? É na guerra aqui dentro das duas multidões. Existe uma multidão aqui chamada carne, que tem medo, que preocupa, que não quer saber de Deus, que quer resolver a coisa na força do braço e está desesperado porque viu que a força do braço não consegue resolver essa praga. Mas existe uma outra multidão aqui dentro, que é o Espírito Santo de Deus junto com o meu Espírito. Estão amalgamados, que conhece a vida, a fé, a esperança, que sabe do poder de Deus e que está desejando fluir para vencer isso. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, encha-se do Espírito. E essa multidão liderada por Jesus vai tragar a outra multidão liderada pela carne, que é sócia do diabo. Basta encher-se do Espírito. E eu quero te falar, o que Deus diz hoje é tempo de encher-se do Espírito. É tempo de nós decidirmos. É tempo de você escolher um lado. E eu falo para você, escolhe o lado da vida. Larga a morte. Abrace a vida. Pastor, está difícil, eu estou com muito medo, estou muito preocupado. Encha-se do Espírito. À medida que você for fluindo no Espírito, à medida que você vai falando em línguas, vai profetizando, vai glorificando a Deus, os cânticos espirituais vêm, e você vai se enchendo do Senhor, pode ter certeza, a multidão da carne é simplesmente destruída, aniquilada na sua vida. E aí você vira um leão. Aí você fala, onde é que tem esse coronavírus? Eu quero olho no olho com ele, vem cá, bicho. Por favor, entenda o que eu estou falando. Se você sai por aí procurando alguém que está doente, fala, deixa eu abraçar essa pessoa, porque eu quero. Isso é tentar a Deus. Não estou dizendo isso. Estou falando o seguinte, é um posicionamento de fé, é um posicionamento de identidade, daquele que sabe quem é, a que veio e sabe do poder que carrega. Sabe, isso é para gerar o que? É compaixão. É para você olhar e falar, eu vou ser uma voz que clama no asfalto. Não é no deserto, né? Não tem deserto nenhum aqui. Eu sou a voz que clama na quarentena. Eu sou uma voz que clama dentro de casa. Eu aqui, quando tem qualquer pronunciamento aí do presidente, eu ligo pouco a televisão em canal aberto. Então eu nem sei quando o presidente, não sei qual é a programação, mas eu sei quando ele está falando. Porque o povo aqui em volta tudo abre a sua janela e começa a xingar palavrão, fala mal do presidente. Fala, o presidente deve estar falando. Fala para o Zanildo, acho que o presidente está falando. Se ligar a televisão aí, ele deve estar falando. Esse pessoal é uma voz que clama, mas uma voz que clama da multidão da morte. É uma multidão da morte. E ela clama, e ela ministra. E o pior de tudo, ela influencia pessoas. Mas não você, em nome do Senhor Jesus. Porque você faz parte da multidão da vida. Aleluia, irmãos. Eu quero orar por você agora. Você que está em dúvida para saber qual é a multidão que você faz parte, eu já te falei qual é, mas você ainda está em dúvida, eu quero orar para você fluir no Espírito Santo e saber exatamente quem é você. Você é um instrumento de Deus, você é filho de Deus para representar o seu Pai nessa terra. E o nosso Pai é amoroso, Ele tem vida e vida abundante, Ele tem poder sobre todas as coisas. E não é essa praga ou qualquer outra coisa que vai nos parar, sabe por quê? A vida que está em nós vai tragar essa morte que está no mundo. Amém, igreja? Eu chamei a equipe de louvor aqui rapidamente, e eu quero que você fique aí de pé onde você está. Eu quero orar por você agora. Lembra? Você tem um posicionamento para ouvir e tem um posicionamento para orar. Você tem um posicionamento para adorar, você tem um posicionamento para clamar, você tem um posicionamento para fluir. Eu quero orar por você agora. Nós vamos orar ao Senhor. Mas eu quero falar para você, sem nenhum constrangimento. Se você está aí, pastor, eu estou enferrujado. Eu estou meio enferrujado, o negócio não... Parece que não está funcionando. Se é o seu caso, você vem aqui para frente que eu quero orar especificamente por você. Mas se você falar assim, pastor, eu estou aqui fluindo, estou pegando fogo, estou cuspindo fogo e tudo, você pode ficar onde você está e nós vamos orar. Mas se você está precisando fluir no Espírito Santo, está buscando algum dom, vem aqui que eu quero orar por você. Só mantenha um pouco a distância.
né? Venha e fica um pouquinho. Pode chegar, aqui você pode chegar. Os outros ficam um pouquinho mais atrás. Pode chegar mais, vem até encostar aqui. Aí, amém. Outros vem. E vamos orar agora. Sabe, nós não podemos estar juntos, mas nós podemos fluir no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, se você fala em línguas, comece a falar em línguas. Vamos adorar o Senhor. Vamos fluir no Espírito Santo. Vamos tragar a morte. Vamos manifestar a vida. Vamos manifestar a vida. Começa a orar, começa a fluir. Vai falando em línguas, fale com o Senhor. Ministra, encha-se do Espírito. Porque essa multidão vai sair daqui e vai transformar multidões do medo aí fora, multidões da morte aí fora. Vamos orar ao Senhor. Você que veio aqui à frente, começa a orar ao Senhor. Repreenda a multidão da morte da sua vida. Repreenda a carne, flua no Espírito. Mais poder, ó Deus. Mais fluir do Espírito Santo. Agora. Eu quero chamar os supervisores que estão aí. Olha aqui com as pessoas que estão aqui. Supervisores, vem orar aqui. Fernando, supervisor, vem orar aqui. Passa álcool gel na sua mão. Vamos orar aqui. Oh Espírito Santo, flua Espírito, flua Senhor, flua Senhor, flua Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais presença do Senhor. Recebe. Flua. Mais da tua presença, mais do teu fluir, mais cânticos espirituais. Oh Deus, mais presença. Mais presença. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, flua, encha cada vida, enche agora, Senhor, de vida, de poder, de presença divina, de vida. Mais, vem dons espirituais, vem dons espirituais, mais, línguas, interpretação de línguas em nome de Jesus, profecia, vem dom de profecia, dom de cura
Senhor Jesus. Vem poder de Deus, vem o Santo Espírito. Oh, aleluia! Receba, 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 receba. Em nome do Senhor Jesus. Receba, 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 receba poder, receba poder, receba. Em nome do Senhor Jesus. 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 Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmãos, deu para perceber que tem muita gente aqui que está orando muito, mas deu para perceber que alguns estão, graças a Deus você está aqui, mas tem um trabalho aí para fazer. Então eu quero falar para você, o nosso culto aqui é um culto para despertar você, para despertar o Espírito sobre a sua vida, para você fluir, para você não ter dúvida de qual multidão você faz parte, e você sair cuspindo fogo aí fora. A hora que você ligar para alguém, a hora que você chegar na sua casa, a hora que você ministrar sobre a vida de alguém, você vai ministrar vida, porque você faz parte da multidão da vida. Da vida. Amém, igreja? Põe suas mãos assim que eu quero te abençoar e nós vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, que haja revelação no coração de todos que estão aqui e de todos que estão me vendo e ouvindo, que são filhos do Deus Altíssimo, que carregam a vida do Senhor, o poder de Deus, que saibam isso, que fluam isso, e que transformem a multidão da morte numa multidão de vida, de vida, de vida e de vida abundante. Eu os abençoo com a tua poderosa, com a tua doce graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Domingo nós estamos aqui novamente para te abençoar novamente e para fluir. Esquenta o seu espírito durante toda a semana e chega aqui pegando fogo. Traga mais alguém que não está na lista das restrições. Fala, vamos lá para você pegar fogo, irmão. Vamos lá para você fluir no Espírito. Vamos lá para os dons manifestar na sua vida. Vamos lá para você saber quem você é e para nós ter uma multidão grande de morte para ser tragada.